Certamente, tu já foi atraído por uma capa chamativa numa banca de jornal. Sabe aquelas capas super coloridas e com gente voando pra tudo que é lado? Ou talvez aí no teu vestibular, ensino fundamental, tu se deparou com uma tirinha, mas eu posso apostar que tu já levou tua mãe, tua namorada, teu amigo, não sei, no cinema pra ver esses personagens se tornando reais, porque é impressionante, os quadrinhos, eles estão por toda parte, ao ponto de que hoje em dia é impossível um ser humano habitar esse planeta e nunca ter tocado, lido, visto ou no mínimo clicado num deles pela internet. Eu comecei desde muito cedo a consumir história em quadrinho, acho que como a maioria dos brasileiros, com os quadrinhos básicos, como da Turma da Mônica, mas especificamente algo que me marcou demais foram as publicações do Ziraldo, tanto do Pererê quanto da Turma do Menino Maluquinho. O quadrinho do Menino Maluquinho, há mais de 25 anos atrás, foi um quadrinho excepcional, assim, para construção da minha personalidade, assim, eu me identificava bastante com as desventuras daquele personagem, né? Cresci lendo Spawn, Akira, Moebius. Fui apresentado muito jovem ao quadrinho através da minha mãe, que me dava o quadrinho dos Trapalhões, o quadrinho da Turma do Arrepio, o quadrinho da Turma da Mônica. Eu lia a Turma da Mônica, lia muito Turma da Mônica, eu tinha uma coleção de Turma da Mônica. Eu comecei lendo Turma da Mônica, como todo mundo. E depois eu migrei para os super-heróis. Eu tinha aquelas assinaturas, na época que tinha assinatura, que chegava as revistinhas em casa, eu tinha as assinaturas da Marvel. Olha, meu caso de amor com história em quadrinhos começou muito cedo. Começou quando eu era criança, estava aprendendo as primeiras letras, literalmente, nos gibis. Eu aprendi a ler nos gibis. Achei um gibizinho na rua, caído, meio despedaçadinho. Levei para casa, achei bonitinho aqueles desenhinhos que havia. Levei para casa, pedi para a mamãe para ler para mim, estava escrito. Ela leu. Por quê? Daí eu queria mais. Daí meu pai levava mais gibi e minha mãe lia para mim e continuava lendo até que um dia ela falou: olha, eu acho que eu vou ter que ensinar você a ler porque você não está me dando tempo de fazer o serviço da casa. Quando a gente junta texto e imagem, e sendo que o texto nem sempre é tão essencial, nós temos a chamada nona arte, uma mídia que pode ser explorada para contar os mais diversos tipos de história. Romance, comédia, super-heróis. Os quadrinhos, eles sempre desempenharam um papel importante na nossa sociedade. Entretenimento, forma de expressão cultural, espaço crítico, na tua prateleira ou até mesmo na alfabetização, porque os quadrinhos acabam sendo uma forma de facilitar o contato das crianças com literatura e formas de arte. Então não é à toa que personagens como o Menino Maluquinho, Turma da Mônica, têm um lugar especial no coração do leitor brasileiro. Como quase tudo de cultura e arte feita pelo Brasil, é a melhor que existe. Pra mim, é a melhor que existe, assim. Então, porque tem muito essa coisa fresca, sabe? Eu sinto que tem essa coisa, assim, essa experimentação, essa coisa que não tá pronto, assim, sabe? É uma coisa nova mesmo, assim. Eu sinto que nos quadrinhos nacionais tem uma coisa nova brotando a cada quadrinho que eu pego, sabe? É um mercado que tá muito aquecido agora e eu acho que ele só tende a crescer daqui pra frente. Quadrinhos é uma mídia narrativa fantástica, tão boa quanto qualquer outra. E ela oferece inúmeras possibilidades, né, para quem quer contar a história. Né? O quadrinho nacional, como em si só, ele é maravilhoso, porque ele mostra para o mundo, né, para o Brasil mesmo, para o povo brasileiro, que o quadrinho ele existe, ele resiste e ele é vivo, né? Ele está aqui e ele tem um papel importante na nossa cultura. No dia 30 de janeiro, que é uma data que tem um objetivo bem simples, é reconhecer a importância das HQs que tu tem aí na tua prateleira, sendo que eu tenho uma curiosidade muito boa. Em 2021, nós celebramos 152 anos da publicação do primeiro quadrinho no Brasil. E descobrimos que Angelo Agostini, um piemontese, um italiano naturalizado brasileiro, começou a trabalhar aqui em São Paulo no Cabrião, né, fazendo algumas quadrinizações já, mas eram quadrinizações de O Crime da Mala, eram quadrinizações jornalísticas, né? Mas quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele criou Nhoquim, um personagem, e publicou na revista semanário Vida Fluminense
em 1869, As Aventuras de Inhoquim. Então essa é uma história em quadrinhos que se caracteriza realmente com um personagem e com uma sequência que era inédita na época. A revista era semanal, então a cada semana tinha um capítulo da história, se tornando a primeira graphic novel do mundo. E para isso criamos o Dia do Quadrinho Brasileiro, levamos toda essa documentação para Brasília para entrar no calendário oficial. E assim hoje é comemorado dia 30 de janeiro, é o dia da primeira publicação, dia 30 de janeiro de 1869, é comemorado então o Dia do Quadrinho Brasileiro. Desculpa. Em 1905 foi a vez de dedicar uma revista exclusivamente para os quadrinhos. Tico Tico foi a primeira revista de histórias em quadrinhos brasileira. Foi lançado em 1905 e durou até 1959. Com certeza, tu já ouviu o termo gibi. A origem dele vem da revista O Gibi, lá do final dos anos 30, que, além de popularizar esse termo, também acabou popularizando o formato. 20 anos depois, o formatinho acaba se tornando o padrão, a referência do mercado brasileiro de quadrinhos. E a década de 60 fez nascer dois ícones do quadrinho nacional. De um lado, a gente tem o Maurício de Souza, com os personagens da Turma da Mônica, e do outro, o Ziraldo, com a Turma do Pererê, que acaba sendo a primeira publicação de quadrinho colorido 100% produzida no Brasil. Eu conhecia a galera que fazia Chiclete com Banana, né? Eu já li alguma coisa deles no tira aí do jornal, mas depois descobri com mais detalhes a produção do Angeli, a produção do Laerte, né? Piratas do Tietê, Rebordosa, Bob Cuspe, aquilo ali estourou minha cabeça. Tem a Carol Borges, tem a Laura Taide, tem a Elodângelo, que foi acho que a primeira assim, que eu li o trabalho dela. Eu falei, cara, eu quero fazer isso também. Quando eu me vi apaixonada pelo mangá, né, na minha adolescência, eu queria muito ser o que eu sou hoje, graças a Deus, né? E graças a todo mundo que me apoiou, me ajudou. E eu tive a oportunidade de aqui em Boa Vista receber na banca da cidade esses 2 mangás aqui. São de 2 autoras brasileiras, né? Com codinomes Sony e Shirobana. Mas são 2 meninas brasileiras que lançaram mangás aqui no Brasil e chegou nas minhas mãos, aqui no extremo norte do Brasil. E eu pensei assim, gente, são 2 brasileiras que conseguiram chegar onde eu quero chegar. Quando eu comecei a ler e ler Tarum e esses personagens brasileiros, aconteceu um fenômeno no Brasil de que surgiram vários super-heróis brasileiros ao mesmo tempo. Existia já o Capitão 7, que tinha sido lançado no final dos anos 50 em quadrinhos, era uma série que passava na TV em 1954, mas era um seriado ao vivo. E em quadrinhos ele foi lançado em 1959. Junto com o Raio Negro tinha o Homem-Lua, outro super-herói brasileiro. E naquele período saíram Fantastic, do Oswaldo Talo, Miller, do Eugênio Colonese, Super Argo, também do Eugênio Colonese, e os heróis da Jovem Guarda, que é Golden Guitar, Místico, Homem-Fera, todos desenhados pelo APA, ou APA, com arte final e depois, na sequência, com desenhos de Rubens Cordeiro, outro grande mestre de quadrinhos. Talvez você aí do outro lado, que é um pouco mais novo, não saiba, mas os quadrinhos já passaram por muita coisa aqui no Brasil. Censura na época da ditadura militar, inspiração de quadrinhos japoneses, quadrinhos super-herói, crise na distribuição, segmentação do nicho e, principalmente, instabilidade no mercado. O quadrinho nacional, cheio de altos e baixos, atravessa naturalmente hoje atravessa um tempo meio difícil, com as editoras deixando de publicar muita coisa, com os custos subindo. O espaço que existe dentro do mercado brasileiro e que começou naquela época sempre foi de grandes autores, de grandes desenhistas, grandes roteiristas, né? E essa história ela vai muito além do que alguns imaginam. Antes da gente continuar,
Deixa eu só te dar uma rápida aula de história, porque em 1974 é criado no Brasil, pela Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo, o Troféu Ângelo Agostini e o Dia do Quadrinho Nacional, sendo que só 5 anos depois nasce outro prêmio clássico das HQs, que é o Troféu HQ Mix, sendo que esse foi criado pela Associação dos Cartunistas do Brasil. E criamos, junto com o Serginho Groisman, o Troféu HQ Mix, dentro do programa. A primeira entrega do troféu foi no MIS, Museu da Imagem do Som, aqui em São Paulo. E o Serginho, até hoje, nós vamos agora fazer o 33º HQ Mix, o Serginho até hoje é o apresentador e nosso padrinho do troféu. Ganhar um HQ Mix foi algo bem legal, assim. Acho que todo quadrinista quer ter um reconhecimento, né? Algo que mostre que o trabalho que ele fez foi bem aceito, não só pelo público, mas também pela crítica. É algo que, sabe, é um incentivo. Acho que o HQ Mix, ter recebido o HQ Mix para mim significou isso, assim. Que alguém lá fora, sabe, curtiu e está interessado no que eu faço, na minha produção. Olha, eu acho que a valorização do quadrinho é tão importante quanto a valorização da cultura de maneira geral, assim, sabe? Quadrinho é cultura e é isso, cara, é leitura, e eu acho assim, como tudo que é cultural no Brasil deveria ser mais valorizado, é evidente, assim, isso pra mim é uma fonte de entretenimento, de educação, não tem uma distribuição, nem uma produção tão cara assim quanto uma série de TV ou um filme, sabe? E é uma mídia divertida. Os quadrinhos, eles são sim uma forma de democratizar a cultura, né? Porque ele fala de realidades múltiplas, né? Então, lendo uma história em quadrinhos, você tem acesso à vivência de outra pessoa, né? É muito importante nós termos o quadrinho nacional, porque eles são veículos de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma criança, um jovem ou adulto não se interessa muito pela leitura, pelo texto massivo, um atrás do outro. Às vezes é um texto muito complexo, é difícil de aprender aquele conceito, porque é um linguajar complicado, complexo, e o quadrinho quebra um pouco essa barreira. Um quadrinho faz a ponte entre o você não entender e o você compreender. E então, contrariando todas as previsões, nós chegamos no século XXI e era digital, internet, Orkut. Nesse contexto maluco, os quadrinistas independentes acabam ganhando novo espaço a ser explorado e começam a pipocar fanzines, webcomics e quadrinhos digitais pela internet. O mercado funciona assim, tem partes solidificadas, autores solidificados, mas se não existir o novo, você não tem essa oxigenação. Então é muito importante essas duas partes estarem trabalhando sempre juntas para conseguir leitores, né? Quanto mais autores, mais leitores vamos ter. Então é um conjunto que faz o mercado funcionar e ser bom para todos, né? Tanto para o que está começando, quanto para o que já está posicionado no mercado e já tem leitores fixos. O importante é você botar uma boa internet, você ter o seu local de trabalho em sua casa, independente se você vai fazer isso só no lápis, só no digital, ou na tinta, com pintura e etc. Então você precisa saber como equipar seu home office para que você desenvolva o seu trabalho com excelência, para depois subir tudo isso, se for o caso escanear ou salvar em JPEG e tudo mais, subir tudo isso para um e-mail ou para uma nuvem e mandar para o seu cliente. Eu posso te fazer uma pergunta bem sincera? Tu já parou pra pensar na quantidade de perrengues que existem para fazer um quadrinho? Desde lá da ideia do roteirista até o gibi chegar na banca do seu Zé, é um longo caminho para tu simplesmente chegar lá, não comprar nada e possivelmente deixar o seu Zé muito irritado. Roteiro, desenhos, arte final, letras, cores... Na maior parte das vezes, são diversos profissionais envolvidos em processos que se repetem no meio digital. O roteiro é a peça mais importante da história em quadrinhos. Lógico, ele que arrasta o leitor, ele que encaminha o leitor para uma situação de interesse, de expectativa, de querer saber a continuação de uma situação. Então, o roteiro deve ser muito cuidadosamente trabalhado
como uma peça super importante. Cada história é único. Eu não vou chegar e dizer que eu penso em história de uma forma igual, porque não é assim. Às vezes a história vem, a ideia vem com a história. Quando eu começo a descobrir uma história na minha cabeça, hoje em dia eu tenho a sensação de que a história que eu tenho para contar, ela meio que já existe na outra dimensão, assim, num limbo. Ou pelo menos fragmentos dela estão lá e eu vou pegando esses fragmentos, ou então vou pensando nessa história aos poucos e vou trazendo ela para o mundo real. Na escola eu pegava os cadernos, fazia historinha, bem com desenho, bem rudimentar, logicamente, desenho infantil, mas eu botava nome em algumas das figurinhas que eu criava, botava nome, geralmente nome de amiguinho, de colega da classe, né? Então eu descobri, eu senti, eu intuí que quando eu conhecia muito bem um colega da classe, eu tinha mais facilidade de fazer uma historinha com ele. Então, desde cedo, eu pensava, vou ter que me basear em gente que eu conheço, amigos, conhecidos, parentes, para eu ter facilidade de criar histórias, criar roteiros que eu possa dominar com o conhecimento que eu tenho das características daquela pessoa que me inspirou. O desenhista, ele vai basicamente traduzir as palavras que estão no roteiro para os desenhos. Então ele vai contar essa história quadro a quadro, definindo o cenário, visual dos personagens, mas principalmente explorando os ângulos mais ousados para tu perder o fôlego durante a leitura. Bem, um desenhista não necessariamente ele precisa pintar o desenho. Ele tem a maior habilidade do mundo em desenhar, apenas o contorno. Sabe aquela coisa? Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu dom. Então, se você junta as habilidades de várias pessoas, o trabalho fica impecável. O arte finalista, ele é o profissional que vai adicionar todos os detalhes visuais em cima do traço do desenhista. Então, nessa etapa, o quadrinho ele começa a tomar forma. Originalmente ele tornava as páginas graficamente mais apresentáveis, né? Na época que surgiu o processo todo, não dava muito para você imprimir quadrinho a lápis, então o Nankin entrou nisso, mas ele acabou se transformando numa disciplina própria. Né? Ele não só faz a pintura, mas ele também consegue botar os efeitos. Existe muita sombra e luz e você tem que compreender esses conceitos de sombra e luz. Nesse momento, nós chegamos na conhecida trilha sonora dos quadrinhos, que são as cores. Nessa etapa nós temos luz, sombra, textura, tudo para combinar com o tom definido lá na primeira etapa, que é o roteiro. A importância do colorista não tem o que falar. Quando a arte precisa de cor, ela precisa. E a cor, ela ajuda a separar ambientes, a separar planos, ajuda no storytelling, ela pode ajudar com a psicodinâmica também. E agora a gente chega na última etapa, que é o letreiramento. Nesse momento, nós vamos preencher os espaços para fala dos personagens, narração, descrição, onomatopeias e tudo que envolve as letras. Trabalhei mais tempo, né, com letras digitais do que com letras à mão. Letras à mão era completamente diferente. Primeiro, você trabalhava curvada em cima da prancheta, né? Então a postura, o equipamento, o tipo de coisa que você tinha que ter uma prancheta boa, uma boa luminária, você contava com a sua disposição física, porque dependendo do dia sua letra não saía direito, ou se você dependia de vários fatores externos. Hoje em dia com as letras digitais você trabalha mais retinha, né? Porque você tem um campo de visão aqui, você não trabalha deitado, pelo menos eu não, né? Agora tá voltando novamente, você tendo quem trabalha com aquelas tablets acaba ficando um pouco mais como era na prancheta. Ok, eu acho que esse é um bom momento da gente falar de uma galera importantíssima, que é o pessoal dos movimentos sociais, porque se tu não sabe, além de gerar debates nas comunidades, esses caras acabam sendo um veículo para levar os gibis para quem não tem acesso, ou seja, eles levam a cultura. É o exemplo do coletivo Prateleira de Quadrinhos. O Prateleira de Quadrinhos é um projeto que acontece aqui na periferia de São Paulo, especificamente na Zona Leste, onde a gente invade as periferias
com a nossa Kombi Gibiteca, levando cultura, leitura, oficinas e informações para as pessoas que querem publicar as suas próprias histórias. Para além de dar visibilidade para esses artistas, né, o projeto ele vem dar oportunidade que essas pessoas sintam que elas podem fazer sim quadrinhos, que elas podem ilustrar, né? Porque muitas vezes o jovem ou a jovem periférica, eles pensam que isso não é para eles, né? Que isso não é uma profissão que alguém de periferia conseguiria executar, né? Então eles nem veem isso como uma possibilidade. Então o projeto vem oferecer essa oportunidade de que eles publiquem de forma gratuita os seus trabalhos e assim consigam sonhar sonhos que por vezes eles não conseguiriam. Sério, parabéns para essa galera por esse trabalho fantástico, mas o que vocês acham de agora falar um pouco de um outro projeto muito bacana? Porque no Brasil nós temos um contexto em que geralmente os holofotes estão voltados para a galera da região sudeste, porque afinal é o grande eixo comercial. Mas para corrigir essa injustiça, nós temos o projeto Norte em Quadrinhos, que tem como objetivo dar visibilidade para os quadrinistas fora do eixo Rio e São Paulo. Criei o projeto que é para realmente ajudar a dar esse alcance para os quadrinistas, tanto para as editoras olharem, visualizarem as obras deles, quanto para o público mesmo conhecer o trabalho deles e ver que nem tudo tem que se passar naquele eixo ali do sul e sudeste de produção de quadrinhos. Então, o Norte em Quadrinhos, ele é bem recente, né? Ele foi criado no começo de 2020, então ele veio para realmente dar essa chacoalhada no mercado nacional, para mostrar que os nortistas estão sim produzindo quadrinhos de qualidade. Então é isso, conheça o projeto Norte em Quadrinhos e apoie os artistas nacionais. Como eu comentei alguns minutos atrás, o processo para fazer um quadrinho digital ou um quadrinho físico, ele é muito semelhante. Vai envolver roteiro, desenho, arte final, letreiramento, cores, tudo é parecido. Só que a vantagem é que no meio digital, o autor ele tem mais facilidade para se autopublicar e se divulgar. Eu comecei fazendo quadrinhos no digital, né? Eu comecei fazendo tirinhas no Orkut, depois passei elas para um blog e foi ótimo para mim. Foi uma vitrine excelente, eu não gastava nem muito tempo com isso, era uma coisa muito simples. Desde que a tecnologia passou a permitir, as histórias em quadrinhos têm sido exploradas no ambiente digital, né? A internet é um grande palco disso, né? Tem muita gente usando a internet para publicar esse material. Com total certeza, nós vivemos hoje em dia uma espécie de oásis das adaptações de quadrinhos para outras mídias. Isso acaba trazendo um novo tipo de público, né? Públicos de diferentes perfis, e é nesse contexto que o Kaká Contígio e o Carlos Júnior, quadrinistas da nova geração, nos trazem novas possibilidades. Comecei a escrever com 9 anos. Comecei a escrever porque eu sempre gostei de criar personagens e histórias. Escrevia num caderno e um dia minha mãe encontrou esse caderno e quis publicar. Então, na verdade eu tô caindo meio que de paraquedas dentro desse universo de HQ. Eu nunca trabalhei com HQ propriamente dito. Eu trabalho, claro, eu já li pra caramba, já estudei bastante esse universo dos quadrinhos, mas atualmente eu trabalho com projetos em geral. Então todo o conhecimento que eu tenho é de criação de mascote, de personagens para projetos, de histórias também, mas nada que envolvesse HQ. Então pra mim tá sendo, né, um desafio muito gostoso de se fazer, mas claro, é uma mata imensa que eu tenho todo o prazer do mundo em desbravar e explorar esse universo novo que é o mercado de quadrinhos brasileiro. Não é segredo pra ninguém que esse boom das plataformas digitais acabou trazendo muita coisa legal. Acho que, obviamente, o principal destaque são as fotos de gatinho na internet, mas ao mesmo tempo, todo esse processo revolucionou a forma que a gente se comunica e que a gente se divulga. E se a gente somar isso às novas ferramentas digitais de trabalho, a gente tem um cenário muito favorável, tanto para o quadrinho nacional, quanto para a publicação independente. A gente pode aproveitar esse momento e ver como o digital pode agregar, enfim, nessa reestruturação, né? Na verdade, nessa reinvenção que o mercado editorial e principalmente o mercado de quadrinhos pode passar. Nesse aspecto,
isso é uma oportunidade, né? É uma oportunidade não só para as grandes editoras, mas e para os grandes publicadores, licenciadores, mas também para os pequenos, os artistas, né, que podem compartilhar mais a sua arte nas redes sociais ou, enfim, em plataformas como o próprio Social Comics. E eu acredito que mesmo nós que temos o costume de pegar o quadrinho na mão e gostamos do físico, durante esse período a gente acabou também se reinventando na forma de consumir conteúdo, né? Então eu também acredito que esse momento, como reflexão de tudo que a gente está passando, também uma reflexão de consumir o conteúdo digital. Então é nesse contexto que todos os dias nós basicamente somos desafiados a imaginar um futuro contando agora com a distribuição digital de quadrinhos, que na prática nada mais é do que uma forma de quebrar aquela barreira que existe entre o leitor e o artista. Seja por meio de EPUBs, webtoons ou mesmo meios que ainda vão ser criados, é o futuro, meus amigos, e ele promete inclusive quebrar tradições como estoque, logística, distribuição em banca e distribuição em livrarias. Eu acho que os quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos, a forma de comunicação dos quadrinhos, vai durar, vai permanecer enfrentando os problemas, enfrentando as crises e tudo mais, e enfrentando inclusive e se adaptando ao mundo do virtual, ao mundo que está trazendo os quadrinhos para fora do papel pintado. Então, eu penso que nós temos que entender que há crises e as crises são para nos ensinarem muita coisa. Agora com as ferramentas digitais, tu pode simplesmente considerar a tua experiência de leitura como infinita. Olha que termo legal, porque a tua coleção ela é portátil, tu pode acessar ela de qualquer lugar, catalogar como tu quiser, sabe? Conforme o teu toque de colecionador, tu organiza ela bonitinha. E é sempre importante lembrar que o digital ele não vem para substituir o quadrinho impresso. Na verdade, a ideia é servir como complemento da experiência. E para terminar, eu quero lançar aqui um desafio. Sejam audaciosos, explorem novos formatos, porque quando nós juntamos o futuro com as versões digitais de material clássico de quadrinhos, nós estamos conservando e expandindo a história. O que lá atrás Angelo Agostini escreveu nas suas primeiras páginas nos estimula a continuar com mais histórias a se contar.